Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 621. Fujin acenou com a mão com desdém, enxotando os três como se fossem pragas. Isso irritou os três mais uma vez, mas Gaara surpreendentemente não perdeu o controle mais uma vez. Ele apenas olhou para Fujin enquanto os três saíam da sala. Assim que o trio saiu, a expressão de todos os 4 ninjas de Konoha tornou-se séria. Oka ativou seu Byakugan. Anko murmurou. Tão forte sede de sangue. Não admira que você os tenha achado suspeitos. É surpreendente ver que o Kazekage treinou seu filho mais novo para ser um ninja. Oka concordou. Sim, pensei que ele iria nos atacar com certeza devido à sede de sangue que estava exalando. Ainda assim, sua rede de chakra parece muito estranha. Kenjiro interrompeu, sabendo quão ruim é o selo de Suna para selar sua besta com cauda. Não é de admirar que a rede de chakra do garoto esteja uma bagunça e sua sede de sangue seja tão forte. Anko e Oka ficaram chocados. Anko exclamou, uma besta com cauda? Oka perguntou, você quer dizer que ele é um Jinchuriki? Ao contrário de Renjiro, que sabia disso graças às suas conexões e posição, Oka e Anko não sabiam que Gaara era o Jinchuriki. Ambos sabiam o quão aterrorizantes eram as bestas com cauda e imediatamente ficaram tensos. Renjiro acenou com a cabeça e disse, sim, acho que foi por isso que você os chamou aqui e os provocou, certo? Fujin acenou com a cabeça e respondeu, mais ou menos. Eu estive ativo em Sunagakure durante meus dias na Ambu e até o vi uma vez. Pelas informações que coletei, ele era extremamente instável e frequentemente perdia o controle da besta com cauda dentro dele. Eu queria ter certeza de que ele não perderia o controle facilmente. Caso contrário, ele poderia causar uma catástrofe dentro da aldeia. Pela moderação que ele demonstrou, parece que ele conseguiu controlar melhor suas emoções e pode não ser uma ameaça tão grande. Apesar de tudo, sua aparição no exame Chunin é muito suspeita. Normalmente, nenhuma aldeia permite que seus Jinchurikis saiam da aldeia. O fato de Orochimaru ter feito um movimento torna tudo ainda mais suspeito. Mas não seria perigoso se ele perdesse o controle aqui? Você está com pouco chakra e não tenho certeza se nós três seríamos capazes de derrotar uma besta com cauda. Anko exclamou ansiosamente. Fujin respondeu casualmente, tudo bem, inscreve alguns selos na torre quando soube que ele participaria. Contanto que ele perca o controle dentro da torre, posso suprimi-lo e capturá-lo. Oka perguntou nervosamente, algumas focas? Isso seria suficiente? Anko concordou com ele, sim, não subestime as bestas com cauda. Alguns selos não seriam suficientes para lidar com eles. Não se esqueça que o Lorde Quarto morreu enquanto selava as 9 caudas. Apenas Renjiro olhou para Fujin com uma expressão estranha e pensou, algumas focas? Ele ao menos entende o que significa alguns. Seus poucos deveriam ser alguns milhares para uma pessoa normal, certo? Dito isto, não senti nenhuma foca. Parece que o Fuinjutsu dele melhorou. Como Renjiro esperava, Fujin respondeu, não se preocupe, eu posso detê-lo. Apenas não corra em direção a ele e deixe-me cuidar disso caso ele realmente deixe a besta com cauda perder. Oka, Renjiro e Anko concordaram com a cabeça. Nenhum dos três queria lutar contra uma besta com cauda. Anko disse, devíamos relatar esta informação ao Lord Hokage. Para sua surpresa, Fujin balançou a cabeça e disse, não o despreze. Ele não poderia ter adivinhado que Orochimaru iria aparecer, mas ele deveria saber tudo sobre aquele garoto. Anko se acalmou ao ouvir isso. As palavras de Fujin faziam sentido. No entanto, ela não pôde deixar de se perguntar. O que Lord Hokage está pensando ao permitir que alguém tão perigoso faça o exame Chunin? Depois que eles saíram da sala e se distanciaram o suficiente, Kankuro não aguentou mais e xingou. Esse cara é tão arrogante. Temari concordou e disse, sim, ele é cheio de si. Eu queria perguntar a ele sobre os jutsus do vento, mas ele continuou nos humilhando. Dito isso, não tenho certeza se ele é tão arrogante ou se estava nos provocando de propósito. Suas palavras surpreenderam Kankuro e Gaara. Ambos entenderam imediatamente que Fujin poderia estar suspeitando deles e tentando obter uma reação deles. Kankuro imediatamente olhou para Gaara e pensou, isso é problema. Esses velhotes realmente têm um bom plano? Temari continuou, de qualquer forma não há nada que possamos fazer sobre isso. Vamos ficar aqui em silêncio pelos próximos 5 dias. Assim que Baki-sensei chegar, podemos perguntar a ele. Kankuro assentiu e se acalmou. Afinal, eles estavam profundamente em território inimigo. Ele não queria atrair muita atenção, especialmente quando alguém que pudesse forçar Orochimaru a se afastar estava presente. Enquanto Fujin encontrava o trio Suna, Hiruzen chegou ao seu escritório. Ele imediatamente despachou alguns clones e reuniu os mesmos esquadrões da Ambu que havia encarregado de melhorar a reputação de Fujin e arruinar a reputação de Katsuliro. Depois que a proposta para o salão de orientação foi aprovada com sucesso, ele deu-lhes uma nova missão, que era espalhar a notícia da derrota de Fujin para Orochimaru. Em algumas horas, boa parte da população de Konoha soube da luta entre Fujin e Orochimaru. Os veteranos ninjas ficaram chocados. Eles sabiam o quão aterrorizante era Orochimaru. Eles rapidamente perguntaram aos que estavam no poder se isso era verdade. Alguns até abordaram Hiruzen. Depois de confirmar, eles imediatamente começaram a comemorar. Quanto aos ninjas mais jovens e aos civis, eles não estavam cientes do tamanho da conquista. Porém, apenas saber que Konoha tinha outro ninja Rank S foi o suficiente para eles ficarem felizes. Claro, havia uma pessoa que não estava feliz. Pelo contrário, ele estava apavorado. Sentado dentro de sua casa, Katsuliro estava coberto de suor. Uma expressão aterrorizada pôde ser vista no rosto de Katsuliro. Seu corpo tremia involuntariamente em intervalos irregulares. Ele murmurou, Fujin derrotou Orochimaru?
E ele o forçou a recuar? Ao contrário de outros que acharam a notícia difícil de acreditar, ele não queria acreditar. O terror inundou sua mente e por muito tempo ele não conseguiu nem pensar direito. Sua pressão arterial, que havia caído para níveis administráveis, ficou descontrolada mais uma vez. Quase meia hora depois, ele conseguiu se recompor e analisou. Ele não poderia ter ficado tão forte do nada. O que significa que ele sempre foi tão forte. Mesmo que ele não fosse tão forte, ele definitivamente teria sido um ninja de nível S formidável quando eu fui até ele com a proposta. Ao perceber isso, uma palavra escapou de sua boca. Foda-se. Katsuhiro estremeceu de raiva e medo ao relembrar suas conversas com Fujin. Quando Fujin o deixou esperando por quase alguns meses, ele teve muita vontade de correr para a casa de Fujin e lhe dar uma lição. A única razão pela qual ele não fez isso foi porque alguém tão impulsivo nunca seria selecionado para o conselho. Quando Fujin continuou a menosprezá-lo, foi necessária muita força de vontade para ele se controlar. No entanto, ele ficou feliz por ter conseguido controlar seus impulsos. Caso contrário, ele não estaria vivo. Ele amaldiçoou. Foda-se, Danzo. Você me mandou para competir contra alguém que era tão forte quanto o maldito Orochimaru? Que porra eu fiz para te ofender? Seu bastardo. Jamais esquecerei esse seu esquema. Quase morri tantas vezes. Felizmente eu me controlei. Caso contrário, aquele pirralho demoníaco teria engolido meus ossos. Ao querer despedaçar Fujin, Katsuhiro começou a querer desmembrar Danzo. Todo seu ressentimento em relação a Fujin desapareceu e foi transferido para Danzo. Na verdade, se Danzo não tivesse sido protegido por Holt, ele definitivamente teria ido até lá para desabafar suas frustrações. Inconscientemente, ele foi salvo por aqueles ninjas Holt. Na Floresta da Morte, as coisas se acalmaram. A equipe de Kurenai também conseguiu chegar à torre no primeiro dia. As coisas não aconteceram de maneira muito diferente do que no cânone, exceto pelo fato de que os genins estavam muito mais alertas. Sakura plantou diversas armadilhas e ficou em guarda para proteger Naruto e Sasuke. Enquanto isso, o esquadrão Otos procurava seguindo as ordens de Orochimaru. Na manhã seguinte, o esquadrão Oto atacou. O que eles não sabiam era que suas ações eram observadas de perto por um par de olhos. Com quase um dia de descanso, Fujin recuperou a maior parte de seu chakra. Ele enviou um clone com 5% de seu chakra para ficar de olho em Naruto e Sasuke. A razão para isso foi se proteger contra quaisquer movimentos inesperados de Orochimaru devido à existência de Fujin. No entanto, este não foi o único clone que Fujin enviou. Havia outro clone das sombras que estava em um local diferente na Floresta da Morte. Esse clone tinha 25% do chakra de Fujin, 5 vezes mais que o clone que cuidava de Naruto e Sasuke. Ele estava de olho em 3 genins desavisados. Capítulo 622. Entre os esquadrões Genin que Kozagakure enviou para participar do exame Chunin, apenas 2 conseguiram se classificar para a segunda rodada. Infelizmente para Kozagakure, um deles era o esquadrão disfarçado de Orochimaru e o segundo esquadrão estava sendo observado como um falcão pelo clone de Fujin. O segundo esquadrão estava planejando o que fazer para conseguir o outro pergaminho. Depois de planejar um pouco, os 2 meninos decidiram que iriam juntos encontrar outros times. Eles morderam o antebraço de Karin para recuperar o chakra e a deixaram sozinha na Floresta Mortal. O clone de Fujin assistiu à cena e analisou. Pelo que me lembro, ela foi atacada por um urso antes de ser salva por Sasuke. No entanto, Sasuke está ferido agora. Esses eventos provavelmente aconteceram no 3º ou 4º dia. Parece que esses 2 a deixam assim diariamente. Então, suponho que ninguém irá atacá-la hoje. Ele ativou sua técnica de detecção de espaço-tempo. Como ele imaginou, não havia ninguém por perto para ameaçá-la. Ele murmurou para si mesmo, bem, terei que esperar por um evento natural, ponto. Sozinha na Floresta Mortal, Karin não pôde deixar de sentir medo. Ela pensou, o que devo fazer se alguém me encontrar e me atacar? E se eu for atacado por animais selvagens perigosos? Ou e se esses terríveis chakras reaparecerem? Eu preciso me esconder. Karin rapidamente começou a procurar um lugar para se esconder. Depois de procurar um pouco, ela encontrou uma grande árvore com um buraco no tronco na base. Ela rapidamente entrou e se escondeu, fazendo-a se sentir mais segura. Ela fechou os olhos e esperou pacientemente que seus companheiros voltassem. Fazia apenas meia hora quando de repente ela sentiu alguns tremores. Ela abriu os olhos e ativou seu campo de chakra enquanto se perguntava, quem é? Quando ela sentiu, seus olhos se arregalaram. Ela rapidamente pulou da árvore. Meio segundo depois, uma grande pata atingiu a árvore e a destruiu. Karin olhou para a figura com medo e murmurou, um leão? Como ele me encontrou? Na frente dela estava um leão de 5 metros de altura. Ele olhou para ela ferozmente, exibindo totalmente sua fome. Karin imediatamente jogou algumas shurikens nele, mas suas shurikens não conseguiram perfurar sua pele grossa e só deixaram alguns arranhões. Mesmo que o leão não estivesse ferido, os arranhões o incomodaram e ele correu em direção a Karin. Enquanto Karin estava sendo atacada pelo leão, Yamanaka Fumito passou bem próximo daquele local. Ele estava em patrulha e tinha seu campo de chakra ativo para detectar qualquer atividade suspeita. Embora ele não fosse o melhor sensor, ele era muito bom. No entanto, apesar de estar a apenas 50 metros de Karin e do leão, Fumito não conseguia sentir nenhum deles. Na verdade, nem mesmo Karin conseguiu senti-lo. Era como se ela estivesse em uma dimensão alternativa onde ninguém pudesse detectá-la. Se algum deles soubesse que estavam a apenas 50 metros um do outro, ficariam chocados. Quanto à razão pela qual eles não conseguiam sentir um ao outro, foi bem simples. Para não ser incomodado, o clone de Fujin usou o Stealth Battlefield que ele desenvolveu há alguns meses. A menos que um grande mestre Fuinjutsu chegasse, ninguém seria capaz de sentir sua existência. Enquanto o leão atacava Karin, ela jogou mais algumas kunai e shuriken enquanto tentava correr. Infelizmente, suas armas mal afetaram a fera, e sua velocidade era muito mais lenta que isso.
Quando a pata dele caiu sobre ela, ela pulou para fora do caminho mal se esquivando. No entanto, não houve alívio em seu rosto quando outra pata lhe deu um tapa como uma mosca e a fez bater em uma árvore. O impacto machucou suas costas e braços, impossibilitando-a de se mover por algum tempo. Ela abriu os olhos e viu a fera feroz correndo em sua direção. Algumas lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela pensava: vou morrer aqui? As lembranças de sua mãe morta apareceram em sua mente enquanto ela tentava ao máximo se levantar. Ela mal conseguiu se levantar quando o leão a alcançou. No entanto, ela sabia que era tarde demais. Ela resignou-se ao seu destino quando de repente ouviu um som crepitante. Um flash de luz apareceu em seus olhos quando uma lança relâmpago atingiu o leão. A lança relâmpago atingiu o lado esquerdo do pescoço e o eletrocutou. Isso fez o leão se mover para a direita e por pouco evitou atingir Karin. Ele bateu em outra árvore e ficou inconsciente devido aos choques elétricos. Karin ficou surpresa com a mudança repentina. Ela imediatamente sentiu alívio porque ainda estava viva. No entanto, ela rapidamente ficou vigilante e observou de onde o relâmpago apareceu. Seus olhos rapidamente encontraram um ninja mascarado vestindo uma capa preta e sentado em um galho. Seus olhos estavam olhando diretamente para ela. Antes que ela pudesse pensar no que dizer ou fazer, aquela figura desapareceu e apareceu bem na sua frente num piscar de olhos e olhou para ela com curiosidade. Karin só conseguia pensar em uma coisa: rápido. Ele é muito rápido. Karin nunca tinha visto ninguém se mover assim. Ela não conseguia nem acompanhar seus movimentos. O que mais a surpreendeu foi que ela não conseguia senti-lo, embora ele estivesse bem na sua frente. Era como se ele não estivesse lá. Percebendo que o ninja à sua frente era um especialista, ela disse rapidamente: obrigada por me salvar, senhor. O clone de Fujin respondeu indiferentemente: oh, não foi nada. Dito isto, você é um Uzumaki, certo? Por que você está usando a bandana Kusagakure? E por que você está sozinho nesta floresta mortal? Suas palavras surpreenderam Karin. Ela se perguntou: como ele sabia que eu sou uma Uzumaki? E por que ele está me perguntando isso? Ela respondeu rapidamente: sim, sou do clã Uzumaki. Minha mãe e eu migramos para Kusagakure há alguns anos. O clone de Fujin respondeu: migrou para Kusagakure? Essa foi uma escolha estranha. De qualquer forma, você não respondeu minha segunda pergunta. Karin ficou desanimada ao pensar nisso e respondeu: meus companheiros me deixaram aqui e foram buscar outro pergaminho por passar no exame Chunin. O clone de Fujin pensou um pouco e disse: isso é um tanto irresponsável. Você deveria procurar bons companheiros de equipe. De qualquer forma, sua mãe ainda está em Kusagakure. A tristeza apareceu no rosto de Karin quando a pergunta trouxe de volta suas lembranças mais tristes. Ela mal controlou as lágrimas e respondeu: minha mãe morreu. O clone de Fujin perguntou imediatamente: como? Karin percebeu que o mascarado não gostou da notícia. Isso a fez se sentir um pouco melhor. Ela estava prestes a responder, mas de repente parou de pensar: se eu contar a ele exploraria minha habilidade também? Ao pensar sobre isso, ela percebeu: por que isso importa? Eu já estou sendo usado por minha habilidade amaldiçoada. Ao vê-la em silêncio, o clone de Fujin perguntou: isso tem alguma coisa a ver com as marcas de mordida em seu braço? A tristeza podia ser ouvida na voz de Fujin enquanto ele falava. Isso baixou consideravelmente a guarda de Karin. Seus olhos ficaram úmidos quando ela respondeu: minha mãe tinha a capacidade de curar outras pessoas se a mordessem. Eu tenho a mesma capacidade. Minha aldeia está em guerra. Eles morderam minha mãe muitas vezes e ela faleceu. Enquanto falava, ela não conseguiu controlar as lágrimas e algumas gotas rolaram pelo seu rosto. Ela rapidamente os enxugou e se controlou o máximo que pôde. O clone de Fujin ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar um longo suspiro. Ele murmurou em tom triste: um shinobi sem pátria é bastante trágico. O que aconteceu com sua mãe é uma tragédia infeliz. Se você continuar morando lá, então poderá compartilhar o mesmo destino. Ao ouvir suas palavras, Karin estremeceu. O que ele disse foi seu pior pesadelo. Ela perdeu o controle das lágrimas mais uma vez. O clone de Fujin colocou a mão na cabeça dela e bagunçou seu cabelo suavemente para acalmá-la. Ele disse: você tem uma escolha a fazer. Você quer continuar vivendo em um lugar que matou sua mãe e está maltratando você? Ou você quer se mudar para um lugar onde as pessoas irão valorizá-lo por quem você é? Um lugar onde você pode mudar seu destino. Um lugar onde você pode garantir que ninguém mais sofra a tragédia que você e sua mãe sofreram? Suas palavras a surpreenderam. Ela se perguntou: esse lugar realmente existe? Ou... A tristeza apareceu em sua mente mais uma vez quando ela perguntou: esse lugar realmente existe? Ou você me quer apenas pela minha habilidade? Capítulo 623. Esse lugar realmente existe? Ou você me quer apenas pela minha habilidade? O clone de Fujin pôde sentir o cansaço na voz de Karin ao fazer essa pergunta. Ele podia sentir que ela havia começado a se ressentir do poder que tinha. Conhecendo seu passado, ele podia entender suas emoções. O clone de Fujin balançou a cabeça e suspirou. Ele parou de bagunçar o cabelo dela e apontou a palma da mão para ela, confundindo-a. Um chakra verde apareceu de sua mão e entrou no corpo de Karin. Curou os ferimentos causados pela bofetada do leão e pela queda na árvore. Até as marcas de mordidas em seus antebraços começaram a desaparecer. Seu chakra também se recuperou. Karin ficou surpresa com o que estava vivenciando. O clone de Fujin disse: embora a capacidade de curar outros, deixando-os morder você, seja bastante notável, qualquer ninja médico pode fazer o mesmo. Mesmo a transferência de chakra não é tão difícil. Então, eu particularmente não me importo com sua habilidade. O que me importa é se você está disposto a trabalhar duro para garantir que outros não sofram da mesma forma que você. Então, você está interessado? Suas palavras a surpreenderam mais uma vez. Percebendo que tinha a oportunidade de escapar do inferno e encontrar um novo lar, ela não pôde deixar de chorar ao responder: sim.
Obrigada. O clone de Fujin não a perturbou desta vez e permitiu que ela liberasse suas emoções. Karin levou alguns minutos para se controlar. Ela disse, mesmo que eu esteja disposta a segui-lo, tenho medo de que minha aldeia faça Konoha me devolver. O clone de Fujin perguntou divertido, quem disse que você se tornará um dos ninjas de Konoha? Ele riu e continuou, mesmo que Konoha não seja tão ruim quanto Kusagakure e eles tenham muitos bons ninjas médicos, sua vida em Konoha não seria muito diferente da de Kusagakure. Ele não disse as seguintes palavras em voz alta, a única diferença seria que em vez de ser forçado a deixar os outros te morderem, você fará isso de boa vontade e sentirá orgulho em sacrificar sua vida da mesma forma que sua mãe, em vez de ressentimento. Karin ficou surpresa ao ouvir suas palavras. Ela se perguntou, para onde ele vai me levar então? O clone de Fujin continuou, você se juntará a uma organização que criei para ajudar as pessoas fracas que não conseguem se defender dos bandidos e dos ninjas desonestos. É chamada de Sociedade Phantom Heaven. Karin ficou surpresa mais uma vez. Ela pensou, existe realmente tal organização? O clone de Fujin pôde entender seus pensamentos por sua expressão e acrescentou, quase todos neste mundo desejam a paz. No entanto, quase ninguém faz nada para trazer essa paz. Minha organização acredita na vontade fantasma. Ao contrário de outros que apenas a desejam, nós a colocaremos em ação. Esse é o objetivo da nossa sociedade. Talvez algum dia tenhamos sucesso e garantamos que a maioria das pessoas neste mundo viva sem medo de ser atacada. Ou talvez possamos cair tentando. Independentemente disso, é o objetivo de nossas vidas. Embora eu não precise da sua habilidade de cura, preciso do seu compromisso com esse objetivo se quiser vir comigo. Essas palavras imediatamente impressionaram a mente jovem e inocente de Karin. Ela começou a sonhar com esse futuro. Um futuro onde ninguém seria forçado como ela e sua mãe. Ela respondeu rapidamente, eu também quero um mundo assim. Em um tom gentil, o clone de Fujin disse, bom, não fiz o julgamento errado. Não resista. Aplicarei o selo fantasma em você. É o selo que todo membro do Phantom Heaven possui. Karin assentiu e não resistiu, permitindo que o clone de Fujin aplicasse o selo nela. Um sorriso apareceu nos lábios do clone enquanto ele pensava. Outro ninja promissor recrutado. Alcançar sua classificação S em 4 anos não deveria ser um problema. Ela também desenvolverá boas habilidades gerenciais e poderá se tornar a líder deste ramo. É uma pena que Aku e Kimimaro tenham sido recrutados muito antes de eu me formar. Caso contrário, eu teria formado uma equipe temível. Bem, ainda existem outros candidatos promissores. O clone de Fujin disse, vou levá-lo para a base agora, mas primeiro precisamos fazer algo. Precisamos fingir sua morte. Karin perguntou, por que isso? O clone de Fujin respondeu, se você desaparecer, Kusagakure tentará procurar por você. Como você desaparecerá em Konoha, eles também podem influenciar Konoha a procurar por você. Embora não sejam capazes de encontrar nossa base, eles podem detectá-lo quando você estiver fora da base por qualquer motivo. Ao fingir sua morte, evitaremos essa dor de cabeça. Karin entendeu e assentiu. Ela perguntou, o que devo fazer? Fujin perguntou, você tem outro conjunto de roupas e óculos? Karin assentiu. Fujin disse, ótimo. Vista-os. Dê-me suas roupas atuais, sua bandana e seus óculos. Além disso, corte um pouco do seu cabelo e entregue-o para mim. Dê-me um pouco do seu sangue também. O clone de Fujin entregou-lhe uma seringa para tirar seu sangue. Karin não esperava tal comando, mas seguiu suas palavras. Ela se afastou um pouco da vista dele e trocou de roupa rapidamente após confirmar com seu campo de chakra que não havia ninguém ao seu redor. Depois de obter os itens, o clone de Fujin criou outro Shadow Clone e entregou essas coisas a ele. O primeiro clone das sombras olhou para Karin e disse, relaxe, chegaremos à nossa base em breve. Karin ficou confusa, mas logo ficou tonta. Em segundos, ela adormeceu. Foi devido a um genjutsu que o clone lançou com a ajuda do chakra que ele inseriu em seu corpo quando a curou. Como resultado, ela não suspeitou de nada. O clone de Fujin a pegou e desapareceu da Floresta da Morte. O outro clone imediatamente começou a trabalhar com os itens que havia pegado. Durante seu tempo na Ambu, Fujin fez coisas assim inúmeras vezes. Então não era novidade para ele. Sem mencionar que ele tinha uma fera enorme muito perto para ajudá-lo. O clone imediatamente começou a trabalhar e começou a plantar algumas evidências para fazer parecer que Karin morreu na floresta. Ele curou o leão e removeu os vestígios dos choques relâmpagos que ele sofreu anteriormente. Mesmo que o leão estivesse inconsciente, não sofreu muitos danos, pois o clone de Fujin pretendia usá-lo para esse propósito. Ele acordou o leão e o colocou sob um genjutsu. O leão imediatamente viu Karin deitada no chão, pulou em ela e começou a comê-la. Claro, o que ele fez na verdade foi apenas rasgar as roupas dela, esmagar os óculos, fazer a bandana voar e comer algumas de suas roupas e cabelos antes de ir embora. Deixou para trás algumas roupas ensanguentadas, cabelos, cacos de óculos e sua bandana, criando uma excelente cena para explicar sua morte. Claro, não foi a cena perfeita de forma alguma. Ele poderia ter criado uma cena mais convincente plantando os ossos dela na floresta. No entanto, ele não tinha intenção de mutilar Karin. O que ele plantou foi suficiente para afastar qualquer um que levantasse suspeitas. O clone de Fujin inspecionou a evidência algumas vezes antes de se livrar de todos os selos que usou para criar o campo de batalha furtivo e se dissipar. Na torre, Fujin recebeu as memórias de seu clone e pensou, então Karin foi recrutada com sucesso. Bom, tudo correu como planejado. Se as coisas ainda acontecerem como no cânone, eu me pergunto quem Sasuke recrutaria para sua equipe agora. Ele pensou um pouco antes de concluir, não importa. Orochimaru deveria ter vários subordinados talentosos para Sasuke escolher. Itachi ainda desistirá de sua vida. Então essa batalha não terá um resultado diferente.
Será contra Killer Bee que esse meu movimento poderá ter graves consequências para ele. Fujin lembrou-se de Sasuke sendo gravemente ferido por Bee. Sem uma curandeira como Karin, ele não poderia dizer com certeza se Sasuke sairia vivo ou não. Porém, considerando que ele era a reencarnação de Indra, Fujin duvidava que ele fosse morto tão facilmente. Independentemente disso, ele não tinha motivos para se preocupar com isso agora. Enquanto outro clone de Fujin plantava as evidências, o clone de Fujin e Karin apareceram a cerca de 100 quilômetros de distância nas vastas florestas do País do Fogo. Eles desapareceram quase instantaneamente antes de aparecerem a 100 quilômetros de distância. Em menos de um minuto, o clone de Fujin se teletransportou mais de uma dúzia de vezes e carregou Karin de Konoha para a base Phantom Heaven na Terra dos Rios. Ele ficou um pouco longe da base e deitou Karin enquanto pensava. Ela pode ficar desconfiada se souber que chegamos aqui em um piscar de olhos. Vou deixá-la dormir algumas horas antes de acordá-la. Enquanto Karin dormia no País dos Rios, as ondas de choque da batalha do dia anterior foram sentidas em lugares distantes. Sentado em sua cadeira, Ai exclamou em voz alta. O que você disse? Capítulo 624. No escritório do Raikage, Ai exclamou em voz alta. O que você disse? Mabui repetiu calmamente. Nossos espiões enviaram relatórios afirmando que Orochimaru interferiu nos exames Chunin de Konoha. Todos em Konoha estão dizendo que ele foi confrontado e derrotado por Suzuki Fujin, o espadachim espectral. Ai teve dificuldade em acreditar no que ouviu. Ele perguntou, quão precisa é esta informação? Mabui respondeu, é difícil dizer. Nenhum dos espiões testemunhou a batalha. Eles só souberam disso quando a informação foi rapidamente espalhada por Konoha. Ai franziu a testa e analisou. Como a informação se espalha tão facilmente, significa que Konoha está divulgando ativamente. Isso deveria implicar que eles não poderiam manter este incidente em segredo ou apenas queriam aumentar a reputação de Suzuki Fujin. Existem 3 possibilidades. A primeira é que eles estão apenas inventando mentiras para aumentar a reputação daquele garoto por algum motivo. A segunda é que a briga ocorreu, mas as informações que estão divulgando não são precisas. E a última possibilidade é que ele realmente tenha derrotado Orochimaru. Qual destes 3 é? Uma carranca era visível no rosto de Ai enquanto ele analisava a informação. Mabui ficou em silêncio e também pensou sobre isso. Assim como Ai, ela também ficou surpresa. Ela pensou, eu sabia que ele era forte e esperava que ele desse uma luta dura a Darui. No entanto, se esta notícia for verdade, então ele poderá até ser capaz de lutar contra Raikage-sama. Considerando sua idade, ele é um inimigo terrível de se ter. Ai analisou, conhecendo Hiruzen, ele não aumentará falsamente a reputação de um ninja sem qualquer boa razão. Ele é inteligente o suficiente para saber que se fizer isso, isso irá mordê-lo mais tarde. Eu poderia entender se Konoha estivesse enfrentando uma grave ameaça e quisesse dissuadir os outros, mas ninguém fez grandes movimentos recentemente. Sem falar que já esperava que ele estivesse próximo da força de Darui. Portanto, não é como se ele estivesse promovendo alguém do nada. Porém, ele poderia realmente estar no mesmo nível de Orochimaru, um garoto de 16 anos derrotando um Sannin. Seu talento pode estar no mesmo nível de Minato. Se os relatos forem verdadeiros, talvez nem eu consiga matá-lo. Como ele é especialista em liberação de vento, precisarei estar em guarda contra qualquer jutsu de vento secreto que ele possa ter. Dito isto, uma coisa não faz muito sentido. Como ele poderia se tornar tão forte em poucos anos, permanecendo em segundo plano? Não há sequer guerras para ele amadurecer através delas, como aconteceu com a maioria da minha geração. Ao analisar, Ai percebeu que estava faltando muita informação. Ele olhou para Mabui e perguntou, temos algum espião Jounin em Konoha? Mabui balançou a cabeça e respondeu, não temos, Raikage-sama. É muito difícil manter espiões de alto nível em Konoha. Temos apenas 3 no posto Chunin e 8 no posto Genin. O resto são civis. Ai pensou um pouco e disse, envie missões secretas aos espiões Chunin e peça-lhes que inspecionem o local onde Fujin e Orochimaru lutaram. Além disso, envie uma mensagem a todos os esquadrões destacados para encontrar e caçar Fujin. Peça-lhes para ficarem de prontidão. Até que novas ordens sejam emitidas, ninguém tomará qualquer ação contra ele. No futuro, Darui não será enviado para lidar com ele. Se tivermos uma oportunidade, eu pessoalmente tomarei uma atitude. Conhecendo a natureza de Hiruzen, Ai previu que mesmo que Fujin não estivesse no mesmo nível de Orochimaru, ele deveria estar no nível para poder sobreviver em uma luta contra ele. Aumentou em grande medida a dificuldade de matar Fujin, ao mesmo tempo que tornou essas missões extremamente arriscadas. Ai não via razão para desperdiçar as vidas dos ninjas de como sem sentido. Mabui acenou com a cabeça e respondeu, eu vou cuidar disso. Ela rapidamente começou a trabalhar. Enquanto Ai e Mabui discutiam sobre Fujin, o escritório de outro Kage estava bastante tenso. Onoki também recebeu vários relatórios. Ele convocou Kitsushi e Hoshi, que estavam lendo esses relatórios em seu escritório com uma expressão grave no rosto. Embora como soubesse que Fujin era perigoso, Iva experimentou sua força em primeira mão em mais de uma ocasião. Kitsushi suspirou e disse, eu não deveria ter perdido essa oportunidade. Ele já era tão forte quanto eu naquela época, sendo muito mais letal no campo de batalha. Hoshi acenou com a cabeça e acrescentou, para poder forçar Orochimaru a recuar. Não pensei que ele alcançaria esse nível tão rapidamente. Se lutarmos novamente, temo que nossa próxima batalha não termine da mesma maneira. Ao ouvi-los elogiar o inimigo, Onoki ficou irritado e disse, não tire conclusões precipitadas ainda. Ainda não sabemos quão precisa é essa informação. Aquele velho macaco é muito bom em confundir todo mundo. Kitsushi disse, isso é verdade. No entanto, considerando que os planos que fizemos para eles são baseados em sua força há 2 anos, é seguro dizer que eles serão mais ou menos inúteis agora.
Se tentarmos matá-lo agora, a única maneira seria pegá-lo desprevenido com a liberação de poeira ou a bomba da besta com cauda. Se não pudermos, precisaremos sacrificar milhares de ninjas e encontrar uma razão para ele ficar e lutar. Difícil e caro. Roshi acrescentou, sem mencionar que ele ainda tem apenas 16 anos. Se continuar a ficar mais forte, então poderá se tornar tão forte quanto o terceiro Hokage em seu auge. Esse é um inimigo formidável de se ter. Nossa geração mais jovem não tem ninguém que poderia enfrentar alguém assim. Uma carranca se formou no rosto de Onoki enquanto ele xingava. Se ao menos aquele maldito pirralho do Deidara não se tornasse desonesto e se juntasse àquele amaldiçoado grupo mercenário. Ele olhou para Kitsushi e instruiu. Certifique-se de que Kurotsushi e Akatsushi não relaxem em seu treinamento. Conte a eles sobre Fujin e revele seus instintos competitivos. Se Iva tiver que se manter firme pelos próximos 50 anos, ambos precisam sejam formidáveis ninjas de nível S. Kitsushi acenou com a cabeça e disse, vou me concentrar nisso imediatamente. Ao contrário das vezes anteriores em que discutiram Fujin, nenhum deles discutiu um plano para eliminar Fujin. Embora ainda pudesse ser feito, o custo de tentar fazê-lo em tempos de paz seria extremamente elevado. Para piorar a situação, eles não poderiam garantir nenhum resultado mesmo que Roshi e Onoki participassem da luta. As duas facções em conflito no País da Água também receberam a notícia. O quarto Mizukage ignorou enquanto as memórias do espadachim espectral brilhavam nas mentes de seus subordinados. No acampamento rebelde, Mei também lia os relatórios. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ela disse, que jovem esplêndido. Memórias de seu encontro com Fujin apareceram em sua mente. Ao e outros líderes do campo rebelde discutiram esta notícia de maneira semelhante a Onoki. A única diferença era que eles não estavam encontrando formas de eliminá-lo, pois já estavam em uma guerra intensa. As aldeias menores também receberam a informação. Na verdade, eles receberam mais rápido do que as 3 grandes aldeias, pois o sensei de seus genins lhes enviou as mensagens. Essas aldeias sofriam há muito tempo nas mãos do espadachim espectral e já estavam com medo dele. A reputação de Fujin ficou ainda mais aterrorizante em seus corações e eles decidiram enterrar todas as reclamações sobre suas ações anteriores. Claro, o mais tenso entre eles não era outro senão Kozagakure. Ashikaga Hiroshi ainda parecia uma estátua depois de ler o relatório. Depois de alguns minutos, ele soltou um suspiro de alívio e murmurou, foi bom não termos aceitado sua isca naquela época. Se o fizéssemos, temo que Kozagakure já teria passado da história. As memórias de quase todos os superiores de Kusa pegando suas armas depois que Fujin lhes deu a terceira escolha durante a negociação continuaram em sua mente. Naquela época, Hiroshi pensou que eles poderiam ter sido capazes de matá-lo a um grande custo, e a única razão pela qual não o fizeram foi que nenhum dos superiores, incluindo ele, queria ser um sacrifício para os outros. Contudo, Hiroshi agora entendia que o perigo era muito maior do que ele imaginava. Na Vila Oculta da Chuva, Konan e Nagato também recebem as informações. Porém, nenhum deles deu muita importância a isso. Ambos prestavam mais atenção nos movimentos de Orochimaru do que na força de Fujin. No entanto, houve uma aldeia que deu mais importância a esta notícia do que Konoha. O conselho daquela aldeia estava sentado junto e lendo os relatórios enviados por Baki com uma expressão grave no rosto. Após alguns minutos de silêncio, Tojuro exclamou com raiva, aquela cobra burra. Ela está arruinando todos os nossos planos. Capítulo 625. Aquela cobra burra. Ela está arruinando todos os nossos planos. Tojuro exclamou com raiva no conselho de Suna. Ele continuou, para que nossos planos tivessem sucesso tivemos que pegar Konoha desprevenido. No entanto, aquela cobra idiota estragou tudo. Agora Konoha estaria em guarda e talvez não tivéssemos oportunidade de fazer um movimento. A raiva podia ser ouvida em sua voz. Felizmente, Orochimaru não conseguiu ouvir suas palavras. Caso contrário, Hiruzen não precisaria se preocupar com seu aliado traidor. Ninguém se opôs às palavras de Tojuro. Ryuza disse, este movimento teria sido compreensível se ele pudesse se livrar daquele garoto problemático. No entanto, ele não apenas falhou, mas também despertou o moral dos ninjas de Konoha e alertou seus superiores. Nosso plano não será mais suave. Goz acrescentou, dito isto não é de todo ruim. Esta batalha mostra que subestimamos em grande parte Suzuki Fujin. Se tivéssemos prosseguido com nosso plano sem saber a ameaça que ele representava, teríamos sofrido muito. Tojuro argumentou. Ainda seríamos capazes de lidar com ele. Se Orochimaru não tivesse alertado Konoha fazendo esse movimento estúpido, Konoha não teria sentido o cheiro de nada suspeito e não teria chamado de volta seus sanins. Os preparativos que fizemos para Jiraiya poderia ter sido usado contra ele. No entanto, agora podemos ter certeza de que Konoha pelo menos chamaria de volta um de seus sanins. Na verdade, eles provavelmente ligarão para os dois. Então, precisaremos fazer arranjos para o terceiro Hokage, 2 sanins, o Shinobi das Trevas, o Ninja Copiador e esse pirralho. Isso é impossível de fazer, a menos que possamos convocar repentinamente alguns ninjas de nível S. O conselho de Suna ficou em silêncio. Todos podiam sentir a pressão. Seus planos iniciais envolviam lidar rapidamente apenas com Hiruzen e causar destruição em larga escala com Shukaku. Uma vez alcançados esses 2 objetivos, eles recuariam antes que Konoha pudesse reorganizar suas forças. Porém, devido a apenas um movimento de Orochimaru, eles teriam que lidar com 2 sanins e perceberam que Konoha tinha outro ninja nesse nível. Então, eles precisavam fazer planos para 3 ninjas de nível Sannin. Mesmo para ninjas experientes como eles, era demais para lidar. Vendo que ninguém estava dizendo nada, Manabu disse, o silêncio não resolverá esse problema. Precisamos decidir se ainda faremos o movimento contra Konoha durante o exame Chunin. Baixa a guarda de novo? Ryuza assentiu e disse, sim, está certo. Não temos motivos para nos apressar. O que é mais importante são nossas chances de sucesso.
Se não pudermos lidar com elas, devemos ser pacientes e adiar nossos planos. Assim que os Sanins deixarem Konoha, poderíamos criar circunstâncias que forçariam Konoha a despachar o Ninja Cópia e o Espadachim Espectral para missões separadas. Assim que eles estiverem fora, poderemos ter algumas oportunidades de agir contra o Hokage. Pela primeira vez, Rasa falou, isso não é necessariamente correto. Quanto mais esperarmos, maior será a possibilidade de Konoha ter uma ideia de nossos planos. Não se esqueça do incidente na cidade de Yamakawa. Mesmo que Konoha não estivesse por trás disso, eles se tornaram muito ativos no país dos rios após o incidente. Se descobrirem alguns dos nossos movimentos, estarão para sempre em guarda contra nós e não teremos qualquer oportunidade até que comece a próxima grande guerra ninja. Sem mencionar que atacar Konoha inteira é muito difícil. Precisarei me encontrar cara a cara com Hiruzen, como no exame Chunin, para ter alguma chance de matá-lo. Organizar tal reunião ao mesmo tempo quando todos estiverem fora de Konoha será difícil. Goza concordou, isso mesmo. Esta foi a nossa melhor chance. Mesmo se esperarmos pelo próximo exame Chunin, não poderemos enviar Gaara. No entanto, se continuarmos com o plano atual, temos alguma chance de vitória, Kazekage-sama. Orochimaru não conseguia nem lidar com Suzuki Fujin. E se vocês dois não atacarem o terceiro Hokage juntos, matá-lo em pouco tempo será muito difícil. Em vez de superar o Hokage, você e Orochimaru podem ficar em menor número. E ao contrário dos ninjas de Konoha que confiam uns nos outros, não podemos confiar naquela cobra. A expressão de Goza era sombria ao dizer essas palavras. A expressão de Rasa também era feia. A situação era muito ruim para Tsunagakure. Suas finanças estavam em frangalhos. O dinheiro deles quase acabou e eles só conseguiram se sustentar porque Rasa estava extraindo ouro do deserto usando seu Kekkei Genkai. Para um Kage sentado fazer algo assim era extremamente humilhante. Se vazasse, Suna se tornaria motivo de chacota. Internamente, o seu país ainda estava instável devido à confusão que Fujin tinha criado anos atrás. Toda a metade oriental da Terra do Vento odiava Rasa. Mesmo na outra metade, a maioria dos civis o odiava. O Wind Daimyo deu mais missões para Konoha do que para Suna. E esses eram apenas alguns dos problemas que enfrentavam. Como resultado, eles precisavam de uma vitória massiva para mudar sua sorte. Se eles pudessem matar Hiruzen e causar uma enorme destruição em Konoha, o Wind Daimyo entraria automaticamente na linha. Afinal, o poder político era inútil quando ele poderia ser morto por capricho por Tsunagakure. A dissuasão de outros daimyos não importaria se Konoha estivesse uma bagunça, porque Kumo e Iva se concentrariam na vulnerabilidade de Konoha em vez de ouvir seu daimyo. Além disso, Tsunagakure poderia usar a vitória para melhorar a imagem de Rasa e aumentar o moral das pessoas no País do Vento. Muitos dos problemas de Tsunagakure seriam resolvidos. No entanto, isso presumia que Tsunagakure vencesse. Se eles perdessem, a situação deles se tornaria extremamente terrível. Eles poderiam perder seus elites, seus Jinchuriki e até mesmo seus Kage. E ao contrário de Konoha, que tinha vários ninjas de nível S que poderiam substituir Hiruzen, Suna não tinha nenhum. Rasa planejou contra Pakura e fez com que ela fosse morta enquanto Sasori se tornava rebelde. Então, o plano deles era extremamente arriscado. Ninguém no conselho queria assumir a responsabilidade por tal decisão. Finalmente Rasa disse, ainda falta mais de um mês para começarmos nosso ataque. Portanto, não precisamos tomar uma decisão precipitada. A notícia que temos até agora é a história unilateral espalhada por Konoha. Baki disse que não conseguiu confirmar o quanto disso é verdade. Meus filhos estavam no campo de treinamento quando a batalha aconteceu. Baki nos enviará outra mensagem depois de conhecê-los e verificar se eles viram alguma coisa. Por enquanto, continuaremos nossos preparativos atuais. Falarei com Orochimaru quando me encontrar com ele e pedirei sua versão da história para ter uma ideia melhor. Também discutiremos se ele consegue encontrar alguma forma de conter os dois Sanins. Se ele tiver planos sólidos com os quais eu concorde, realizaremos nosso ataque conforme planejado. Se não, Rasa ficou quieto por alguns segundos antes de dizer. Se não, então este ataque será cancelado. Todo o conselho respirou fundo. Todos eles passaram meses para garantir que seus planos fossem perfeitos e que nenhum erro fosse cometido na execução. No entanto, eles poderiam ser forçados a abandonar todo o plano. Foi difícil de digerir, mas ninguém se opôs a Rasa. Mostrou quão séria era a situação. Na Floresta da Morte, o clone de Fujin viu o esquadrão Oto avançando em direção a Sakura quando percebeu uma coisa. Ele pensou, Lee não está perto deste lugar. Devo agir sozinho, ou devo trazê-lo aqui? Devido à enorme batalha entre ele e Orochimaru, a maioria dos genins ficou longe da área queimada, pois isso lhes dava arrepios. Como Sakura estava bem perto daquela área, a maioria dos esquadrões restantes não estavam perto dela. O clone de Fujin sentiu a posição de Lee enquanto pensava. Felizmente ele não está muito longe. Bem, vou trazê-lo aqui. Afinal, esta foi a primeira vez que esses esquadrões trabalharam juntos. Outro clone apareceu próximo a ele e desapareceu imediatamente. De pé em um galho, Lee olhou para as folhas caindo e pensou, se eu conseguir pegar todas essas 16 folhas antes que qualquer uma delas caia no chão, então Sakura vai se apaixonar por mim. Mas se eu perder pelo menos um, meu amor por ela nunca será correspondido e ela provavelmente vai zombar do meu cabelo. Depois de criar seu próprio exercício de treinamento, Lee pulou para pegar as folhas. Porém, naquele momento, uma forte brisa soprou naquela área. Ele mal conseguiu pegar 4 deles quando os 12 restantes começaram a voar em outra direção em alta velocidade. Lee ficou surpreso e pensou, que corrente de vento forte. Há uma batalha acontecendo por perto? Ele mudou de direção e pegou mais 11 folhas, uma por uma, antes que caíssem no chão. Porém, o último avançou a uma velocidade incrível. Mesmo que ele tenha corrido atrás dele em sua maior velocidade enquanto usava os pesos, ele mal diminuiu a distância entre eles.
Ele não pôde deixar de se perguntar: o que está acontecendo? Não me diga que está à maneira da natureza me dizer que meu amor sempre não será correspondido. Não, não posso aceitar isso. Não serei derrotado por uma mera folha. Ele continuou correndo atrás e conseguiu pegá-lo no final. Antes que pudesse se alegrar, ele ouviu um som alto. Ele rapidamente avançou para investigá-lo. Assim como na história original, ele interveio na batalha na hora certa. Capítulo 626. O clone de Fujin observou Lee intervir na batalha bem na hora certa. Com ele lá, o clone de Fujin decidiu continuar em segundo plano. Assim como na história original, ele viu Lee esmagando inicialmente os 3 outros genins. No entanto, as coisas mudaram rapidamente quando Lee foi atingido por uma onda sonora. O clone de Fujin ignorou o resultado e se concentrou em 2 coisas. Escusado será dizer que a primeira coisa foram os pesos de Lee. O clone não pôde deixar de suspirar e pensar: o cara é muito rígido. O próprio Fujin usou selos de treinamento. Ele ainda fez isso. Porém, ele sempre desligava durante as missões, por mais fácil que fosse a missão. Sair com pesos era totalmente estúpido em sua opinião, mesmo estando sob os cuidados de Guy. E ainda assim, Guy obrigou Lee a fazer isso. A razão para fazer isso foi bastante simples. O clone de Fujin pensou: para abrir mais portões internos, precisamos levar nosso corpo além do nosso limite. Embora os portões internos tenham alguns requisitos físicos, abri-los não tem muito a ver com a força do corpo além desses requisitos básicos. Afinal, em termos de físico, o Raikage é muito melhor que Guy e ainda assim ele não consegue abrir nenhum portão interno. Guy está forçando Lee a usar os pesos para que ele continue enfrentando situações desafiadoras que lentamente lhe permitiriam atacar os portões internos restantes e abri-los um por um. Embora eu entenda a lógica, ele deve dar ao garoto algum nível de autonomia enquanto ele não estiver por perto. Afinal, seria uma pena se ele morresse sem ter a oportunidade de retirar os pesos. Se Fujin não soubesse que Lee sobreviveria, ele teria conversado com Guy sobre o mesmo. A segunda coisa que o clone de Fujin prestou atenção foi o equipamento preso aos braços de Zaku e Dozu. Ele pensou: usar um alto-falante, embora desajeitado, ainda é bom. No entanto, modificando seu corpo para criar ondas sonoras. O clone de Fujin balançou a cabeça enquanto pensava. Com essa modificação corporal, melhorar seu físico se tornaria várias vezes mais difícil. Mesmo que de alguma forma ele sobrevivesse, ele nunca se tornaria um Jounin. Dito isto, pode ser uma boa forma de aumentar os poderes dos ninjas adultos que desistiram de se tornarem Chunins. Então, novamente, fazer essa operação para centenas de ninjas pode não ser viável. Além disso, por que passar por todo esse problema quando o som pode ser criado apenas pela vibração do ar? Com Lee ferido, Sakura se adiantou. Mesmo sendo um pouco mais forte que sua contraparte canônica, ela estava muito exausta por ter que ficar acordada a noite toda. Mesmo assim, ela teve um desempenho melhor. Ela acertou Kin e feriu Zaku mais do que na história original. Infelizmente, sem nenhum bom ninjutsu ou genjutsu, ela foi completamente derrotada. Foi bastante irônico, considerando que diziam que seu sensei conhecia 1000 jutsus. Não houve mais surpresas depois disso. A equipe de Ino entrou em ação para ajudar Sakura. Quando eles estavam prestes a serem derrotados, Neji e Tenten chegaram. No entanto, eles não tomaram nenhuma atitude quando Sasuke acordou. Alimentado pelo selo amaldiçoado de Orochimaru, ele esmagou Zaku antes de ser parado por Sakura. O clone de Fujin murmurou: parece que a diversão acabou por enquanto. Os ninjas Zoto escaparam e Naruto finalmente acordou. Ele tinha muito que se atualizar. Os 3 esquadrões Genin permaneceram juntos por algum tempo para que seus membros pudessem recuperar o fôlego. Justamente quando eles estavam prestes a sair, Naruto perguntou: a propósito, que cheiro de queimado é esse que estou sentindo desde que acordei? Além disso, para onde foi aquele cara-cobra? Ao ouvir sua pergunta, Sasuke percebeu e murmurou: isso mesmo. Eu estava tendo uma sensação estranha. É esse cheiro. Por que existe esse cheiro na floresta? Ao ouvir suas perguntas, Sakura respondeu: fomos salvos pelo inspetor. Ele nos enviou voando para este lugar seguro e confrontou Orochimaru. Relembrando seu chakra horrível, Sakura estremeceu e acrescentou: o chakra deles era assustador. Foi ainda pior do que Kakashi Sensei Zabuza. Não sei o que aconteceu na batalha deles, mas causou um grande incêndio. Acho que os examinadores mais tarde encharcou. Naruto imediatamente exclamou: o irmão mais velho Fujin nos salvou? Ufa, felizmente ele era um inspetor. As palavras de Sakura atraíram a atenção de Neji e Shikamaru. Ambos olharam para ela. Shikamaru reclamou irritado: você quer dizer que o maldito Sannin foi atraído aqui por vocês? Como vocês ainda estão vivos? Naruto imediatamente perguntou: um Sannin? O que é isso? Tenten respondeu: não é o que, mas quem? Lorde Terceiro Hokage treinou 3 alunos. Todos os 3 são extremamente fortes e temidos em todo o mundo. Eles são chamados de 3 Sannins lendários. Suas palavras chocaram Naruto e seus companheiros de equipe. Naruto imediatamente exclamou: ele é aluno do velho? Por que ele nos atacou então? Tenten respondeu: ele traiu Konoha e se tornou rebelde há cerca de uma década. Você deveria estar grato por ter sido salvo por Fujin. Caso contrário, não há como você ter sobrevivido contra ele. Suas palavras forçaram Sasuke a pensar: não, isso não é totalmente correto. Se ele quisesse nos matar, estaríamos mortos. A partir dessa luta, parece que ele estava mais interessado em nos testar e me dar esse poder em vez de nos matar. No entanto, por que ele fez isso? Qual era o objetivo dele? Enquanto pensava, Naruto perguntou: você sabe o que aconteceu na luta deles? O grande irmão Fujin venceu? Para surpresa de Sasuke, Neji respondeu: Suzuki Fujin venceu a luta. O enorme incêndio que você viu foi provocado por seu jutsu. Orochimaru foi forçado a escapar com ferimentos terríveis. Fujin o perseguiu, mas não tenho certeza se ele matou Orochimaru ou não. Os olhos de Sasuke se arregalaram enquanto ele pensava: alguém tão forte foi derrotado tão rapidamente? Sem chance.
Tenho certeza de que nem mesmo Kakashi teria chance contra ele. Esse cara Fujin é tão forte? Sasuke olhou para Naruto, que falava sobre Fujin desde o momento em que eles se tornaram genin sob o comando de Kakashi. Escusado será dizer que Naruto ficou completamente impressionado. Ele exclamou alegremente, como esperado de Fujin. Não há como uma maldita cobra derrotá-lo. Da próxima vez eu mesmo vou esmurrar aquela cobra, acredite. Escusado será dizer que ninguém acreditou nele. Todos ignoraram suas travessuras. Ino disse, Sakura, você deveria olhar para o canal que ele criou com seu jutsu Wind Dragon enquanto perseguia Orochimaru. Ele se estendia indefinidamente e parecia que viajaria pelo mundo. Ele parecia muito legal quando usou aquele jutsu e forçou Orochimaru fugir. Percebendo o que acabou de dizer, ela rapidamente olhou para Sasuke e disse, mas não tão legal quanto você, Sasuke. Sakura imediatamente agarrou a oportunidade. Oh, parece que você está apaixonada por alguém, Ino. Não se preocupe, não vou brigar por ele com você. Calha a boca, seu outdoor. Ino imediatamente respondeu com raiva. Sakura amaldiçoou de volta Ino porco. Sasuke ignorou as duas garotas e em vez disso pensou nas palavras de Ino. Os 3 esquadrões Genin finalmente se separaram. Ao contrário dos outros dois, o esquadrão de Kakashi ainda precisava de uma pausa para descansar e se curar. Sasuke estava sofrendo devido ao selo amaldiçoado, enquanto o controle de Naruto sobre o chakra havia piorado devido ao selo dos 5 elementos colocado nele. Sem acesso ao chakra de Kurama, ele não poderia se curar tão rapidamente como normalmente fazia. Sakura também levou uma surra e precisou dormir. Eles permaneceram na mesma área até a noite, quando o trio se sentiu melhor. Eles estavam prestes a planejar o que fazer para conseguir o pergaminho necessário quando Sasuke disse, antes de irmos caçar o pergaminho, quero ver o local onde os dois lutaram. Percebendo ao que ele estava se referindo, Naruto disse com um sorriso, eu também quero ver. Sakura também estava curiosa e não se opôs. Os 3 rapidamente se moveram para a área onde Sakura tinha visto o fogo. Enquanto estavam na beira da área queimada, a descrença podia ser vista em todos os seus rostos. Naruto exclamou, de jeito nenhum. Sakura murmurou, o que aconteceu aqui? Como isso pode? Sasuke cerrou os punhos com raiva e relutância. Se ele pudesse fazer algo assim, então eu só estive jogando até agora? Se Itachi é tão forte quanto esses dois, quanto mais eu preciso treinar para ter alguma chance de matá-lo? Sasuke achou a realidade muito difícil de digerir. Na frente dele havia um pedaço de terra que estava queimado até onde seus olhos alcançavam. Os jutsus de fogo dos quais ele se orgulhava não conseguiram atingir nem 1% da destruição que estava vendo. Enquanto olhava para a terra queimada, ele percebeu algo com o canto do olho e imediatamente começou a se mover em direção a ela. Naruto e Sakura correram atrás dele pedindo para ele esperar. Eles o alcançaram quando ele finalmente parou. Para sua surpresa, ele estava imóvel como uma estátua enquanto olhava em uma direção. Naruto e Sakura seguiram sua visão e ficaram igualmente atordoados. Eles estavam no local de onde Fujin havia lançado o dragão do vento. Na frente deles havia uma trincheira que se estendia por mais de uma dúzia de quilômetros pela floresta. Sakura não pôde deixar de perguntar, como tudo isso pode ser causado por apenas um jutsu? Os humanos podem fazer algo assim? Capítulo 627. Enquanto o time Kakashi observava a destruição incrédulo, outro esquadrão estava em pânico. Os companheiros de Karin retornaram após um dia infrutífero. Ambos tiveram vários ferimentos e queriam morder Karin para se curar. Para sua surpresa, eles não conseguiram encontrá-la. Eles rapidamente tentaram procurá-la e encontraram seus restos mortais? Ambos se entreolharam e disseram, merda. Aquela vadia inútil morreu? Merda se ela estiver morta, então não poderemos passar nesta rodada. Por que aquela vadia idiota não poderia simplesmente ficar escondida aqui? Quão difícil é isso? Isso é verdade. Não pensei que ela seria tão patética. Não deveríamos ter nos separado. Agora o sensei vai nos repreender devido à sua incompetência. Com Karin morta, os dois imediatamente começaram a xingá-la, completamente inconscientes do fato de que ela estava segura e saudável em um lugar muito longe deles. Enquanto isso, Fujin ficaria muito feliz se eles próprios coletassem evidências de sua morte. Na Terra dos Rios, Karin finalmente acordou. Ela viu que o sol estava prestes a se pôr. Seus olhos pousaram no clone de Fujin sentado a alguma distância dela e as memórias do encontro deles rapidamente apareceram em sua mente. Karin rapidamente se recompôs e perguntou, adormeci? O clone de Fujin acenou com a cabeça e disse, sim, eu teria acordado você, mas parecia que você estava muito cansado. Acho que você não dormiu muito ontem à noite. Karin assentiu. O clone continuou, de qualquer forma estamos quase na nossa base. Só parei aqui porque há algo que preciso lhe contar primeiro. Karin imediatamente ficou alerta e perguntou, e a minha habilidade? O clone de Fujin disse, mesmo que eu tenha dito que não preciso da sua habilidade é muito conveniente de usar. Então se outros soubessem disso, eles definitivamente pediriam que você a usasse para curá-los. Um irá forçá-lo e ninguém continuará usando-o a ponto de você acabar como sua mãe, mas eles ainda vão querer usá-lo, mesmo que apenas por conveniência. Karin ficou um pouco desanimada ao ouvir isso. Ela pensou, não posso escapar dessa maldição. Ainda assim, pelo menos terei uma palavra a dizer aqui. Posso aceitar isso. Para sua surpresa, o clone de Fujin continuou. No entanto, posso entender que você não gostaria de usar essa habilidade. Na verdade, também não quero ver você usar essa habilidade. Sobre essa sua habilidade. Isso está entendido?
Dizer que Karin ficou chocada era um eufemismo. Mesmo que Fujin tenha alegado que não a queria por sua habilidade, ela não acreditou totalmente nele e apenas sentiu que não sofreria tanto quanto sofreu em Kusagakure. Não havia como ela adivinhar que a razão pela qual Fujin a recrutou não tinha muito a ver com sua habilidade de cura. Tinha mais a ver com seu sangue Uzumaki e seu potencial futuro. Embora ele usasse sua habilidade de cura se necessário, ele não pretendia torná-la a curandeira da sociedade Phantom Heaven. Na verdade, obrigá-la a fazer isso seria contra-intuitivo ao seu objetivo de criar ninjas médicos de alta qualidade no Phantom Heaven. Isso também faria com que ela o odiasse. Portanto, forçá-la a esse papel seria extremamente míope. Pelo contrário, o que ele fez irá garantir que Karin se torne muito leal a ele. Ela poderia se tornar tão leal a ele quanto Kimimaro foi a Orochimaru. Como ele não conseguia ficar de olho na base o tempo todo, esse aspecto era bem mais importante para Fujin do que para Orochimaru e Danzo. Como Fujin esperava, suas palavras tiveram um impacto enorme em Karin. A impressão de Fujin em sua mente tornou-se muito boa e ela se sentiu segura com ele. Ela não se sentia tão segura com mais ninguém, nem mesmo com sua mãe, já que ela mesma estava indefesa. Karin pensou, ele está sendo muito gentil comigo. Não posso ser tão ingrato. Ela disse, posso usar minha habilidade se nossa organização precisar. Contanto que seja com minha permissão, não me importo. No entanto, o clone de Fujin balançou a cabeça e disse, não, minha razão para fazer isso não é inteiramente por sua causa. Como eu disse antes, sua habilidade é muito conveniente. Relutarão em se tornar ninjas médicos porque você pode lidar com isso. Embora tudo esteja bem por enquanto, já que nossa organização é pequena, isso se tornará estressante para você à medida que crescermos. Isso não será bom para sua saúde. Então, a menos que não haja outra escolha e você precise salvar alguém, não conte a ninguém sobre sua habilidade. Se você quiser ajudar os outros, aprenda ninjutsu médico e torne-se um ninja médico adequado, em vez de alguém que apenas usa sua habilidade natural. Você poderá ajudar muito mais dessa forma, entendeu? Com um sorriso no rosto, Karin disse, eu entendo. Ela pensou, acho que agora vou realmente encontrar um bom lar. Eu gostaria que minha mãe ainda estivesse viva. Talvez ela pudesse ter vivido em paz aqui também. O clone de Fujin se levantou e disse, ótimo. Acredito que mesmo sem essa habilidade, você se tornará um excelente ninja médico. Espero ver você se tornar um ninja muito forte no futuro. Suas palavras aumentaram muito a confiança de Karin. Desde tenra idade, ela tinha sido usada por outros por causa dessa habilidade dela. Além de sua mãe, ninguém demonstrou seu amor. Ninguém demonstrou sua compaixão. Ninguém acreditava no valor dela. No entanto, o clone de Fujin falou muito bem dela e a deixou otimista sobre seu futuro. Karin rapidamente seguiu o clone de Fujin enquanto ele se movia em direção à base. Enquanto se movia, o clone de Fujin pensou, nada mal posso sentir vários grupos de ninjas treinando neste vale. Parece que Shigeki finalmente ficou confiante o suficiente para começar a treinar abertamente no vale. É claro que, com meus selos, ainda será difícil para qualquer um detectá-los, desde que não entrem nas partes externas. Ele evitou aqueles ninjas e correu direto para o centro do vale. Karin chegou um segundo depois e olhou em volta confusa. Não havia sinal de qualquer base ao seu redor. Em vez disso, parecia apenas um vale normal, sem sinais de civilização. Ela perguntou, a base está aqui? Não consigo ver nada. O clone de Fujin olhou para ela e disse, tente sentir, mas apenas nesta área. Não estenda seu campo de chakra além dela. Karin seguiu suas instruções enquanto se perguntava, o que ele quer que eu detecte? Como ela esperava, ela não conseguiu sentir nada e disse, não consigo sentir nada aqui. O clone de Fujin murmurou, então você não consegue sentir nada. Bem, está tudo bem. Seria demais esperar que você sentisse isso só porque você é um Uzumaki. Karin perguntou, o que ser um Uzumaki tem a ver com isso? O clone de Fujin fez um selo de mão enquanto dizia, mesmo que sua capacidade de curar outros e transferir chakras seja legal, não é por isso que o clã Uzumaki era conhecido. Acho que você não sabe muito sobre o clã Uzumaki original porque foi destruído muito antes do seu nascimento. Ao ouvir sobre seu clã, Karin ficou muito curiosa. Sua mãe não lhe contou muito devido à sua tenra idade. Então Karin sempre teve curiosidade sobre seu clã e frequentemente se perguntava como seria sua vida se seu clã ainda existisse. O clone de Fujin continuou, vou lhe contar algumas coisas sobre o clã Uzumaki. Eles eram conhecidos por duas coisas. Sua capacidade de curar outras pessoas deve ser um efeito adicional devido a este aspecto dos ninjas Uzumaki. A segunda coisa pela qual eles eram conhecidos era o Fuinjutsu. Isso era ainda mais perigoso. Era tão perigoso que até as grandes aldeias tinham medo das focas. Esse medo fez com que várias aldeias importantes se alinhassem e atacassem os Ushogakure, o que acabou destruindo a aldeia e forçando alguns sobreviventes como sua mãe a fugir. Assista com atenção. Vou lhe mostrar o que as focas podem fazer. Karin prestou total atenção às suas palavras. Pela primeira vez, ela conseguiu uma razão para ter essa habilidade. Ela também ouviu falar que o clã Uzumaki se destacou no Fuinjutsu pela primeira vez. Ela estava muito curiosa para ver o que as focas poderiam fazer. Seus olhos se arregalaram quando o cenário ao seu redor mudou. Ela viu o chão sob seus pés desaparecendo. Em vez disso, uma barreira apareceu sob seus pés. Sob a barreira, ela viu vários prédios e ninjas olhando para os dois. Ela percebeu que era a base de Phantom Heaven. Ela não pôde deixar de se perguntar, isso foi genjutsu? Não, meu chakra não é influenciado. As focas podem fazer algo tão extraordinário? Eu não conseguia senti-los apesar de estarem tão perto de mim. O clone de Fujin disse, esta é apenas a ponta do iceberg quando se trata de Fuinjutsu. Se você estiver interessado nele, fornecerei os materiais necessários para aprendê-lo. Muita dedicação por décadas para realmente se tornar um grande mestre de Fuinjutsu. Então não pense nisso por enquanto. Vou lhe ensinar mais truques quando você ficar mais forte. Se desenvolver interesse nisso. Karin apenas assentiu obedientemente.
A barreira sob seus pés desapareceu repentinamente e os dois entraram na base. Capítulo 628. Dentro do escritório principal da base, Shigeki e Ayato sentaram-se no lado oposto da mesa. Ambos olhavam meia dúzia de papéis sobre a mesa enquanto faziam vários cálculos de cabeça. Depois de alguns minutos, Ayato suspirou e disse: nosso tamanho está aumentando. Está ficando difícil cuidar de tudo sozinhos. Graças aos fundos fornecidos por Fujin, a Phantom Heaven Society conseguiu se expandir rapidamente. Quando ele começou, eles tinham apenas 12 membros além de Fujin. No entanto, em menos de um ano, o seu número aumentou mais de 10 vezes. Shigeki acenou com a cabeça e respondeu: sim, podemos lidar com isso por enquanto, mas se nossos números dobrarem mais uma vez, precisaremos delegar essas tarefas a outros e apenas fazer a aprovação final. Mesmo que nossos números não dobrem, vencemos, não serei capaz de lidar com tudo isso quando os alunos se tornarem agentes de campo. Ayato concordou e disse: estamos quase nos tornando uma vila oficial escondida. O que aconteceu? Enquanto falava, Ayato viu a expressão de Shigeki ficando séria. Shigeki disse: alguém acabou de ativar a barreira. Shiden provavelmente está de volta. Vamos. Ele imediatamente piscou. Ayato não conseguia piscar sem selos e era um pouco mais lento. Ele teceu um selo de mão e piscou enquanto pensava. Ele voltou tão cedo? Isso é estranho. Anteriormente, ele sempre visitava com um intervalo de pelo menos 3 meses. No entanto, faz apenas um mês desde sua última visita. Assim que chegaram do lado de fora, viram Shiden pousando na base junto com uma garota ruiva. Os outros na base que estavam no topo também olhavam para eles. Shigeki imediatamente piscou na frente de Fujin e disse respeitosamente: Shiden, é ótimo ver você novamente tão cedo. O clone de Fujin acenou com a cabeça e disse: é bom estar de volta. Ele olhou para Karin e disse: ela é Karin. Ela se juntará a nós. Sua posição será agente de campo, mas, por enquanto, ela se concentrará no treinamento como os alunos. Karin, ele é Shigeki. Ele é um vice-líder da sociedade Phantom Heaven e o líder aqui na minha ausência. Se você tiver alguma dúvida, pode abordá-lo. Embora as palavras dele tenham criado muitas perguntas em sua mente, Karin assentiu e disse respeitosamente: estarei sob seus cuidados. Shigeki olhou para Karin e pensou: então é por isso que ele chegou cedo. Esta é a segunda vez que ele traz um jovem ninja aqui. O talento dela será tão ridículo quanto o de Hamaru? Shigeki não entendeu porque Fujin trouxe uma criança da vez anterior. Todas as suas perguntas e dúvidas foram dissipadas quando ele viu o progresso que Hamaru fez na academia. Seu talento estava fora das paradas. Nenhum dos ninjas mais velhos da base tinha visto alguém remotamente tão talentoso quanto o garoto de Tanigakuri. Isso aumentou seu respeito por Shiden em outro nível. Desde que ele trouxe outro jovem ninja, Shigeki ficou curioso sobre ela. O clone de Fujin olhou para Ayato e disse: Ayato, providencie a estadia dela e apresente-a a algumas das instalações aqui. Vou conversar com Shigeki. Ayato acenou com a cabeça e disse: tudo bem. Ele rapidamente levou Karin embora enquanto o clone de Fujin e Shigeki caminhavam em direção ao escritório principal. Enquanto caminhavam, o clone de Fujin olhou para os edifícios da base. Em comparação com as estruturas iniciais que ele criou, a base agora tinha uma aparência completamente diferente. Todos os edifícios foram devidamente construídos. A academia e os alojamentos pareciam muito mais agradáveis aos olhos e eram confortáveis para todos usarem. Um hospital foi construído para ensinar ninjutsu médico e tratar ninjas feridos. Mini-campos de treinamento foram construídos ao redor da academia para praticar coisas simples como lançamento de shuriken e taijutsu. É claro que os principais campos de treinamento ficavam fora da base, no enorme vale. A sede principal foi um pouco decorada para parecer mais grandiosa que os demais edifícios. A biblioteca também se tornou artística. Os dois entraram na sede e entraram no escritório principal. Ambos se sentaram enquanto o clone de Fujin dizia: então, como está tudo aqui? Aconteceu alguma coisa importante no último mês? Shigeki imediatamente atualizou Fujin sobre tudo o que aconteceu desde sua última visita. No final, ele acrescentou: mesmo que nada de importante tenha acontecido, fizemos muito progresso. Nossa rede de espionagem no País dos Rios foi concluída. Temos um informante em cada vila e cidade, exceto Tanigakuri. Como você nos avisou sobre um possível conflito entre Konoha e Suna, paramos de tentar estendê-lo diretamente ao País do Fogo e ao País do Vento. Em vez disso, seguimos os seus passos e expandimos nos 2 países do sul, nas zonas costeiras. Devemos ser capazes de expandir até as partes orientais do País do Vento em alguns meses, mas é difícil expandir para o País do Fogo, já que os ninjas de Konoha frequentemente patrulham as áreas. Então, avançamos diretamente pelos mares e estendemos a rede de espionagem até a Terra do Chá. Devemos conseguir completá-lo dentro de um mês e depois estenderemos para a Terra do Macarrão. Precisaremos de sua orientação para expandi-lo além disso. O clone de Fujin disse: você progrediu muito bem. Não há necessidade de se preocupar em expandir além disso. Vamos consolidar nossa rede atual e garantir que tudo esteja funcionando de forma eficiente. Podemos começar a expandir novamente quando não houver mais problemas. Shigeki acenou com a cabeça e disse: eu e Ayato tínhamos a mesma opinião. O clone de Fujin perguntou: e os novos recrutas? Quantos membros temos agora? Shigeki suspirou e respondeu: não tenho certeza se isso é bom ou ruim. Resgatamos 7 aldeias no último mês e acabamos recrutando 73 crianças. Atualmente temos 131 alunos, 23 agentes de campo, 24 se eu incluir Karin e apenas 3 capitães. Precisaremos de pelo menos 2 anos antes que alguns dos alunos estejam prontos para realizar operações de campo. No entanto, seguindo seus padrões, eles podem precisar de mais alguns anos para serem promovidos a agentes de campo. A menos que consigamos recrutar de alguma forma algumas dezenas de agentes de campo e alguns capitães, não seremos capazes de cuidar de mais estudantes.
Sem mencionar que não temos nenhum comandante, exceto você e eu. O clone de Fujin respondeu com uma pitada de tristeza em sua voz. Em circunstâncias normais, eu teria considerado isso um problema feliz. No entanto, ser capaz de recrutar tantos estudantes mostra o quão confuso este mundo é. A existência é. O coração de Shigeki agitou-se devido à tristeza em sua voz. Ele não pôde deixar de se sentir triste também. Ao mesmo tempo, sua crença na vontade fantasma se fortaleceu. Ele murmurou, isso é verdade. Embora estejamos indo bem, ainda precisamos fazer muito mais. O clone de Fujin acenou com a cabeça e disse, sim. No entanto, também é importante que sobrevivamos para fazer o nosso trabalho. Sem força suficiente, nosso objetivo permanecerá apenas um sonho. Não se esqueça que não desfrutamos dos mesmos benefícios que uma aldeia ninja. Não podemos treinar um grande número de crianças ao mesmo tempo. Por enquanto, pare de recrutar novos alunos. Recrute apenas se alguém demonstrar grande talento como Hamaru. Vamos nos concentrar mais na qualidade do que na quantidade. Pelo que vivenciaram, todos os alunos ficarão altamente motivados. Com o nosso plano de treinamento, eles se tornarão mais fortes mais rapidamente, mesmo em comparação com as crianças das grandes aldeias, mesmo que não sejam tão talentosos quanto eles. No momento, eles apenas começaram a treinar. Nos próximos 12 a 18 meses, você observará alguns alunos se destacando dos demais. Assim que isso acontecer, poderemos implementar minha ideia de fazer clubes na academia. Depois disso, você verá os alunos cuidando uns dos outros e diminuirá a pressão sobre os professores. Isso pode nos permitir recrutar mais alguns estudantes. É claro que mesmo que o recrutamento vá parar, as nossas atividades não deveriam. Continue ajudando as aldeias que você pode ajudar enquanto evita o confronto com Tanigakuri. Shigeki imediatamente acenou com a cabeça e disse, eu entendo. O clone de Fujin continuou. Quanto a recrutar agentes de campo, capitães e comandantes em números decentes, isso será difícil. Nem todos acreditarão na vontade fantasma. Há muitos como Raiga que causariam problemas em vez de resolvê-los. Em vez de focar no recrutamento, concentre-se mais em aumentar a força dos nossos membros atuais. Quando os alunos começarem a se tornar agentes de campo, nossos atuais agentes de campo deverão se tornar fortes o suficiente para se tornarem capitães. Da mesma forma, os capitães deveriam trabalhar duro para se tornarem comandantes. Vai demorar um pouco, mas esta é a maneira mais estável de nos tornarmos fortes o suficiente para alcançar nossos objetivos. Shigeki pensou um pouco e concordou com os pensamentos de Fujin, mas tinha algumas dúvidas. Ele disse, embora eu concorde com seus pensamentos, não é fácil tornar os ninjas mais velhos mais fortes. Como faremos isso? O clone de Fujin riu e disse, esse é o outro motivo da minha visita. Capítulo 629. O clone de Fujin riu e disse, esse é o outro motivo da minha visita. Shigeki ficou surpreso. No entanto, sua surpresa logo se transformou em alegria. Shigeki se beneficiou muito devido à orientação de Fujin. Ele agora poderia ser considerado um Jounin de elite, mesmo nas principais vilas. Além disso, Fujin era extremamente engenhoso e construiu sozinho a biblioteca inteira e criou a base inteira. Se ele pretendia ajudar a melhorar a força de outros membros, então Shigeki não duvidava dos resultados. Ele disse animado, isso é ótimo. Você vai guiá-los como me guiou? O clone de Fujin respondeu com uma pitada de diversão. Esse era meu plano inicialmente. No entanto, vendo quanto você melhorou no último ano, tive outra ideia. Você testará todos os agentes de campo e capitães, exceto Karin, e os guiará do mesmo jeito que eu guiei você. Ajude-os a alcançar o próximo nível. O sorriso de Shigeki desapareceu em um instante. Ele ficou hesitante e disse isso. Eu não acho que posso guiá-los tão bem quanto você. O clone de Fujin riu e disse, considere isso como um teste. Quero ver o quão bem você consegue fazer essa tarefa. Além disso, mesmo que você esteja inseguro, estou confiante em você. Ouvindo essas palavras, Shigeki não conseguiu refutá-lo. Ele só conseguiu aceitar a tarefa e disse, farei o meu melhor. O clone de Fujin assentiu em aprovação e disse, é o que eu espero também. De qualquer forma, não se pressione muito. Apenas teste seus pontos fortes, identifique suas fraquezas e analise o que eles devem trabalhar para se tornarem consideravelmente mais fortes. Claro, não vou deixar você sem assistência. Leia isto. Ele entregou um pergaminho a Shigeki. Confuso, Shigeki o abriu e começou a ler. O pergaminho tinha uma lista de nomes de jutsus com suas descrições básicas. O clone de Fujin explicou. Este pergaminho contém uma lista de jutsus que adicionarei à nossa biblioteca. Os olhos de Shigeki se arregalaram em choque. Ele olhou para o clone de Fujin e perguntou. Há centenas de jutsus mencionados aqui. Muitos deles são de nível A e B. Você adicionará tantos pergaminhos? Shigeki não acreditou. O clone de Fujin não ficou surpreso com sua reação. Desta vez, ele havia criado pergaminhos de jutsu para quase todos os jutsus que existiam em várias vilas. Além disso, ele também criou pergaminhos para vários jutsus que eram conhecidos apenas por Keri, pelo menos na superfície. Nem preciso dizer que ele havia obtido todos eles das memórias de Raiga. Combinado com sua coleção anterior, a biblioteca da Phantom Heaven Society excederia a de cada vila menor em um grande grau. Ficaria logo abaixo das 5 vilas maiores. Na verdade, poderia até competir com algumas delas. Então, o choque de Shigeki foi completamente justificado. O clone de Fujin respondeu, claro que sim. Embora seja verdade que fortalecer ninjas mais velhos não seja fácil, é importante lembrar que todos vocês cresceram em Tanigakuri, que não tinha tantos jutsus quanto nós. Embora esses jutsus não os promovam para o próximo nível, eles pelo menos se tornariam muito mais formidáveis dentro de seus níveis atuais. Junto com suas recomendações, eles podem ser capazes de fazer um avanço. Shigeki assentiu e respondeu, sim, isso deve ser o suficiente.
O clone de Fujin acrescentou, vou deixá-los melhorar dessa forma. Quando eles atingirem o próximo gargalo, eu os guiarei como guiei você. Shijek ficou aliviado ao ouvir isso. O clone de Fujin se levantou e disse, passe pela lista no pergaminho uma vez. Me avise se tiver alguma dúvida. Colocarei os pergaminhos na biblioteca enquanto você faz isso. Quando eu retornar, sairemos para aplicar o selo fantasma em nossos novos recrutas. Shijek respondeu, tudo bem. Os dois imediatamente começaram a trabalhar. Nas próximas horas, Fujin adicionou mais de algumas centenas de pergaminhos à biblioteca antes de aplicar o Phantom Seal em todos os novos recrutas e influenciá-los. Com o Phantom Will, quando retornaram à base principal, Shijek perguntou, quanto tempo vocês ficarão desta vez? O clone de Fujin respondeu, não muito tempo. Já fiz a maioria das coisas que queria. Vou guiar Karin um pouco antes de sair para que ela entre no caminho certo. Vou checar Hamaru e os outros alunos atuais também para encorajá-los a trabalhar mais duro. Shijek respondeu, isso é bom. Tenho certeza de que as crianças ficarão felizes em ver você. Hamaru sempre pergunta sobre você. O clone de Fujin assentiu e respondeu, sim, eu também vou me encontrar com ele. Ele progrediu mais no último mês? Shijek imediatamente o atualizou sobre o progresso de Hamaru. Os dois conversaram até retornarem à base principal antes de se separarem. O clone de Fujin pescou atrás de Karin, que estava parada em sua sacada enquanto olhava para o céu noturno, e perguntou, está se sentindo confortável aqui? Karin ficou surpresa e rapidamente olhou para trás. Ela relaxou ao vê-lo e disse com um sorriso, sim, este lugar é muito pacífico. O Elder Ayato me mostrou todos os lugares importantes. O clone de Fujin disse, isso é bom. Ele? Karin o interrompeu e perguntou nervosamente, é verdade que você não vai ficar aqui por muito tempo? O clone de Fujin ficou surpreso com a pergunta. Um sorriso se formou em seu rosto enquanto ele afagava a cabeça dela para confortá-la. Ele disse, não se preocupe, eu confio em todos aqui. Você também pode. Eu sei que sua vida em Kusa foi um inferno. No entanto, isso é passado. Você não vai sofrer aqui. Conheça novas pessoas e faça amigos aqui. Os responsáveis provavelmente são velhos demais para você fazer amigos, mas também há muitas crianças aqui. Elas estão sendo treinadas como estudantes. Se quiser, você pode ajudá-los no treinamento. Eles ficarão muito mais confortáveis com alguém apenas alguns anos mais velho que eles. Com o tempo, você vai esquecer completamente de Kusa. Quanto a mim, continuarei visitando-o ocasionalmente. Karin sorriu e respondeu, tudo bem. O clone de Fujin assentiu e disse, dito isso, mesmo que eu tenha pedido para você deixar Kusagakure no seu passado, nunca se esqueça da dor que você e sua mãe tiveram que sofrer. Mesmo que você esteja seguro aqui hoje, não posso dizer o que acontecerá daqui a alguns anos. A única maneira de garantir que você nunca mais sofra assim é se tornando tão forte que ninguém ousará maltratá-lo. Sua voz estava extremamente séria quando ele disse isso. Karin percebeu e ficou séria também. Ela prometeu, vou treinar duro. O clone de Fujin disse, bom, antes de partir, vou guiá-lo e colocá-lo no caminho certo. Diga-me todas as suas habilidades, exceto a de cura. Karin assentiu e respondeu, eu posso usar os jutsu substituição, transformação e clone, e posso usar shuriken e kunai corretamente. O clone de Fujin pensou, isso não é muito para se trabalhar. Se não fosse por sua habilidade de cura, ela não seria muito diferente de um genin comum. Então, novamente considerando que Kusa apenas explorou sua habilidade de cura, é de se esperar. E dadas suas circunstâncias deprimentes, duvido que ela teria coragem de treinar em Kusa. Agora que penso nisso, ela não tinha muitas habilidades boas além de cura e sensoriamento, mesmo no futuro. Até que ela desbloqueou aquela habilidade de corrente do clã Uzumaki. Embora boa naquele papel em particular, seria um desperdício mantê-la limitada a isso. Karin ficou nervosa ao vê-la em pensamentos profundos. Ela pensou, eu deveria ter praticado mais na vila. No entanto, eles sempre drenavam todo o meu chakra. O clone de Fujin finalmente falou, não leve a mal, mas isso é muito básico. Você precisará trabalhar muito duro para se tornar forte o suficiente para se proteger de qualquer um e ajudar os outros. Karin ficou deprimida depois de ouvir isso. Felizmente para ela, o clone de Fujin continuou. O lado bom é que, como você só fez o básico, não seguiu nenhum caminho errado. Então pode treinar do jeito certo. Está pronta? O humor de Karin melhorou. Ela sorriu e disse, eu sou. Ela imediatamente se curvou levemente e disse agradecida, obrigada, sensei. Por trás da máscara, o clone de Fujin levantou uma sobrancelha e pensou, eu não esperava que ela se tornasse atrevida tão cedo. Acho que ela se acostumou com o novo ambiente. Mas de novo, isso não é ruim de forma alguma. O clone de Fujin entregou a ela um papel de chakra e disse, passe seu chakra por ele. Karin suspirou aliviada internamente, pois Fujin não a rejeitou. Ela aceitou o papel e seguiu suas instruções. O clone de Fujin viu o papel de chakra ficando molhado e se perguntou, por que quase todos os meus alunos têm afinidade com a água? Capítulo 630. Porque quase todos os meus alunos têm afinidade com a água. Entre os 5 órfãos que ele estava treinando, 4 tinham afinidade com a água. Felizmente, um número igual deles tinha afinidade com o vento também. Agora, Karin também tinha afinidade com a manipulação da água. Ele pensou, mas de novo, não é uma coisa ruim. Quase todos que recrutei de Tanigakure têm afinidade com a água. Posso despejar o treinamento elemental dela em Shigeki. Karin olhou para o papel de chakra molhado e perguntou, por que ele ficou molhado, sensei? O clone de Fujin explicou, esse é um papel de chakra. Ele identifica sua afinidade com a natureza. Como ele ficou molhado mostra que você tem afinidade com a manipulação da água. Karin perguntou, o que isso significa? O clone de Fujin não ficou surpreso com essa pergunta. Ele não tinha expectativas de que Kusa lhe desse uma educação adequada. Ele explicou a ela tudo sobre a transformação da natureza, incluindo a liberação Yin e Yang, Kekkei Genkai, pontos fortes e fracos de todos os elementos, entre outras coisas.
Ele respondeu pacientemente a todas as suas dúvidas. No final, ele acrescentou: embora o artigo sobre chakra mostre que você tem afinidade com a água, considerando sua habilidade de curar, você deve ter um talento muito alto em liberação Yang, já que o chakra Yang é usado para curar os outros. Uma vez que você pega o jeito da liberação Yang, aprender a liberação Yin também se torna fácil. No entanto, esses são conceitos bastante avançados. Vou te ensinar como usá-los mais tarde. Por enquanto, começaremos estabelecendo uma base muito forte. Você está pronto para começar? Tendo sido colocada para dormir por quase meio-dia, Karin não estava com sono. Ela assentiu e disse: sim, sensei. O clone de Fujin respondeu: ótimo. Siga-me. Os dois deixaram a base e chegaram ao vale. Eles não andaram muito longe, pois o clone de Fujin apenas levou Karin até a árvore mais próxima. Ele disse: seu treinamento será conduzido em fases. Cada fase tornará sua fundação mais resistente e ajudará você a se tornar mais forte mais rápido no futuro. Começaremos primeiro com o controle de chakra. Ele explicou a Karin a teoria por trás do controle de chakra e demonstrou o exercício de escalada em árvores. Karin tentou imediatamente e acabou caindo. O clone de Fujin disse: este será seu primeiro exercício. Levará cerca de 1 ou 2 semanas para você dominá-lo completamente. Então você passará para o próximo exercício, ou seja, o exercício de caminhada na água. Karin perguntou curiosamente: sensei, você quer dizer que eu posso andar sobre as águas? O clone de Fujin assentiu e respondeu: sim. Ele virou seu olhar para a árvore e disse: quando você sobe nas árvores, você está andando contra troncos que são resistentes e sólidos. Em comparação, usar seu chakra para andar sobre a água é muito mais difícil devido a ela ser líquida. Karin assentiu, entendendo o quão complexo seria. O clone de Fujin continuou: não se preocupe. Vai parecer mais fácil quando você tentar. Voltando ao seu treinamento, você treinará esses 2 exercícios até que consiga correr e lutar livremente na água. Quando seu controle de chakra estiver em dia, começaremos com os aspectos mais interessantes. Ayato lhe mostrou a biblioteca? Karin assentiu. O clone de Fujin continuou: na biblioteca, você encontrará um pergaminho para o Jutsu Bori Flicker. Quando estiver completamente confortável com a caminhada na água, aprenderá este jutsu. Este jutsu será um jutsu muito importante em seu arsenal por décadas. Então treine-o com todo o seu coração. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar ao Shigeki sobre isso se eu não estiver aqui. Ele é muito bom em usá-lo. Este será o segundo passo do seu treinamento. Quanto ao terceiro passo, é onde você começará a aprender mais coisas. Você começará a trabalhar em 3 coisas simultaneamente. Primeiro, aprenderá a manipulação da água e alguns jutsus de água. Isso será ensinado a você por Shigeki. A segunda coisa será medical ninjutsu. Ayato lhe ensinará sobre isso. A última coisa será usar o Jutsu Bori Flicker sem nenhum selo. Eu guiarei sobre isso quando retornar mais tarde. Karin memorizou todas as suas palavras com precisão. Ela fez algumas perguntas ao clone de Fujin, que foram prontamente respondidas. Com tudo discutido, Fujin pediu a Karin para começar a praticar triclimbing. Ela praticou até o amanhecer sob seu olhar atento. O clone de Fujin analisou. Parece que controle de chakra não é seu ponto forte. Pelo menos ainda não. Ainda assim, isso é muito melhor do que Naruto. Ela deve terminar isso em cerca de 5 dias. Karin tentou subir na árvore sem usar as mãos mais uma vez. Infelizmente, ela não conseguiu se segurar e caiu mais uma vez. Ela já havia perdido a conta de quantas vezes havia caído naquela noite. Para seu alívio, o clone de Fujin disse: já chega por enquanto. Descanse um pouco. Você pode continuar praticando depois. Karin assentiu e respondeu: tudo bem, sensei. O clone de Fujin fez um selo de mão para desativar a barreira quando Karin perguntou nervosamente: você tem que voltar por causa daquele confronto intenso que aconteceu durante nosso exame? O nervosismo podia ser visto em seu rosto. Qualquer um podia ver que ela não queria que ele se envolvesse em uma situação tão perigosa. O clone de Fujin respondeu: na verdade, não. Tenho muitas outras tarefas para fazer. Karin suspirou aliviada e perguntou: se não se importa que eu pergunte, você poderia me contar o que aconteceu lá no primeiro dia do nosso exame? O clone de Fujin respondeu casualmente: foi um confronto entre 2 ninjas de rank S e você não precisa se preocupar com isso por enquanto. Apenas lembre-se de evitar tais lugares se detectar um confronto tão intenso. Karin assentiu e disse espantada: então, ninjas de rank S são tão fortes? Eu não sabia disso. Senti que um dos chakras pertencia ao nosso inspetor. Quem era o outro? Ele morreu? O clone de Fujin ficou surpreso por um momento e se perguntou: ela sentiu aquela batalha também? Eu não percebi. Então, novamente minha atenção estava focada em Orochimaru e a técnica de detecção de tempo e espaço não consegue identificar assinaturas de chakra. Ele balançou a cabeça e respondeu: matar um ninja de rank S é muito difícil. Na maioria dos casos, eles são apenas forçados a recuar. A mesma coisa aconteceu lá também. O segundo cara era Orochimaru, um dos Sanins. De qualquer forma, como eu disse, não precisa se preocupar com isso. Concentre-se em seu próprio treinamento. A menos que você possa ganhar o rank de comandante na Phantom Heaven Society, você nem precisa pensar no rank S. Karin assentiu e disse: sim, sensei. Os dois retornaram à base. Como o clone de Fujin havia dito antes, ele foi se encontrar com os alunos, tanto antigos quanto novos. Como ele havia aplicado Phantom Cells em todos, Shigeki e o resto trouxeram todos os novos recrutas para a base principal e os novos alunos foram introduzidos naquele mesmo dia. O clone de Fujin aproveitou a oportunidade para criar uma impressão e aumentar a crença deles na Phantom Will. Ele também se encontrou com Hamaru, cujo progresso foi tão bom quanto ele esperava. Em poucos meses ele aprendeu a escalar árvores e andar na água, além dos 3 jutsus básicos. Ele estava atualmente trabalhando no Jutsu Bori Flicker. Nem preciso dizer que o plano de treinamento para ele também foi criado por Fujin. Após se encontrar com Hamaru, o clone de Fujin pensou: meu chakra está quase vazio.
Não serei capaz de me sustentar por muito mais tempo. Ele rapidamente chamou Shigeki e Ayato para uma breve reunião no escritório principal. Assim que chegaram, ele explicou a eles o plano de treinamento para Karin e pediu que a ajudassem. Ele terminou dizendo: Shigeki, assim que ela terminar o Jutsu Bori Flicker, guie-a na liberação de água. Ayato, você deve guiá-la para se tornar uma ninja médica. Ayato respondeu hesitantemente: se me permite, não acho que seja uma boa ideia. Nossa mão de obra já é muito baixa. Estaremos lutando apenas com os alunos. Guiá-la tanto pode não ser viável. Além disso, fazer alguém aprender dois campos tão diferentes um do outro ao mesmo tempo não é bom para seu crescimento. Para sua surpresa, o clone de Fujin respondeu: são pontos válidos. No entanto, não se preocupe. Eu não tomo nenhuma decisão precipitada. O talento de Karin vale tanto esforço nela. Quanto a vários campos, eu a recrutei porque ela parece talentosa em ninjutsu médico. Então você terá que fazer um bom trabalho, Ayato. Eu adicionei vários livros relacionados a ninjutsu médico na biblioteca. Sinta-se à vontade para folheá-los. Tendo visto o talento de Hamaru, nem Ayato nem Shigeki questionaram seu julgamento. No entanto, ambos estavam confusos sobre um aspecto importante. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.